Olá, eu sou Arley Franco e esse é o Depois da Porta. Bem, hoje eu quero continuar com você a nossa conversa que nós começamos no último vídeo, onde nós apresentamos o nosso canal a você, falamos da nossa finalidade de estarmos falando sobre a importância de sermos verdadeiros cristãos. Então, como eu disse no nosso último vídeo, gostaria de começar falando sobre o começo da vida cristã. No vídeo passado, nós dissemos que para definirmos o que é um cristão, nós precisamos fazer uma distinção entre os cristãos nominais e os cristãos comprometidos verdadeiramente. Afinal, é possível nós sermos cristãos de nome, de boca, mas não sermos no nosso coração. Então, a partir disso, queremos abordar no vídeo de hoje sobre como se tornar um cristão. Mas antes, falaremos o que o cristianismo não é. Ou seja, antes de construirmos uma ideia, eu gostaria de desconstruirmos outra ideia. Ou seja, a ideia que existe hoje do que é ser cristão dos nossos dias. Primeiro, o cristianismo não é uma crença. Ou seja, muitos acreditam que se recitarem o credo apostólico do começo ao fim, sem errar, isso vai torná-los cristãos. Ou outros ainda acreditam que se eles tiverem decorados o Salmo 23 ou deixarem a Bíblia aberta no Salmo 91, isso os faz cristãos. Na verdade, o cristianismo não é simplesmente uma crença. Ele não passa simplesmente pela crença. A crença tem sim a sua importância. Mesmo assim, é possível nós acreditarmos em todos os quesitos do credo apostólico, por exemplo, e não sermos cristãos de verdade. Em segundo lugar, o cristianismo não é um código do modo de como devemos agir. Ou seja, não é um código de conduta, de como nós nos devemos nos portar, de como nós devemos viver. Muitos acreditam no fato de se você andar corretamente, se você for ético, isso te faz cristão. Esse segundo grupo que nós estamos falando aqui, eles muitas vezes até contradizem o primeiro grupo que nós falamos. Nós temos certeza que o simples ato de viver eticamente não nos torna cristãos de verdade. E em terceiro lugar, eu queria mostrar para você que o cristianismo também não é simplesmente nós prestarmos culto. Muitos acreditam, aí nós entramos no terceiro grupo, de que se eles forem participarem de uma instituição religiosa, de uma igreja, estiverem lá todo final de semana, uma vez por semana, no meio da semana, enfim, o tempo que eles estiverem lá, eles acreditam que isso os tornam cristãos. E assim eles estarão seguindo o cristianismo. Na verdade, eu posso sim participar de um grupo, mesmo até de uma igreja, isso não me fará um cristão autêntico. Então, com esses 3 pontos, eu quero mostrar para você que o cristianismo não é a gente ter uma crença, o cristianismo não é nós sermos éticos, e o cristianismo não é nós participarmos de um culto, de um sistema onde nós prestamos culto, onde nós estamos envolvidos na comunidade evangélica, ou enfim, seja qual for a crença da pessoa, isso não nos faz cristãos de verdade. Se o cristianismo, então, não é pautado em nenhum desses 3 itens que nós falamos, o que falta? Onde está o erro, então? Ou o que está faltando para que tudo possa se encaixar? É simples. O cristianismo, ele não é um sistema, mas ele é uma pessoa. E ele é uma relação pessoal minha com esta pessoa. Ou seja, eu estou falando de Cristo. Estou falando que eu me relacionando com Cristo, aí todas essas coisas anteriores que eu falei começarão a se encaixar. Se eu tiver um relacionamento com Cristo, o meu culto será direcionado a Cristo. Se eu tiver ética, eu estarei dando o exemplo que Cristo deu. Se eu seguir os mandamentos, os preceitos de Cristo,
Isso sim me fará um verdadeiro cristão. Então, como disse John Stott, o cristianismo sem Cristo é uma moldura sem quadro, um corpo sem respiração. O cristianismo sem Cristo não existe. Antes de tudo, então, ser cristão é ter Cristo como amigo. Sabe, de nós termos um relacionamento íntimo com Jesus, Ele mesmo nos chamou de amigos em João 15:15. E todos os autores do Novo Testamento falam dessa relação de intimidade que eu tenho que ter com Ele. Os autores nos levam a conhecer a Cristo, e não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento relacional, onde eu vou me relacionar com Cristo, onde eu serei íntimo de Cristo. E os cristãos de hoje não conhecem verdadeiramente Cristo. Os cristãos de hoje, eles conhecem Cristo como nós conhecemos o prefeito da nossa cidade, ou o governador do nosso estado, ou o presidente do nosso país. Ou seja, a gente sabe um pouco da história, a gente conhece, nós sabemos de onde Jesus Cristo veio, tudo, mas nós não nos relacionamos com Ele. E isto, o ato de nós não nos relacionarmos com Cristo, nos afasta do conceito verdadeiro do que é ser cristão. Em segundo lugar, nós temos que confiar que Cristo é o nosso único Salvador. Somente Ele pode nos salvar. Ele é o único que pode nos justificar. Como Isaías nos diz, todos os nossos atos de justiça são trapo imundo. Ou seja, sem o sacrifício de Jesus, sem a sua ressurreição ao terceiro dia, nós não temos como nos justificar. E é Jesus Cristo quem nos justifica. É através da cruz que nós temos a vida e vida eterna. A única possibilidade de alcançarmos a vida eterna é confiarmos no presente gratuito que recebemos de Deus, seu Filho Jesus. E em terceiro lugar, ser cristão passa pelo obedecer a Cristo como nosso Senhor. Então não basta nós termos Cristo como nosso amigo, como nosso Salvador, mas temos que tê-lo também como nosso Senhor. E o senhorio de Cristo hoje em dia tem sido negligenciado. As pessoas declaram isso de boca, mas o próprio Jesus disse lá no Sermão do Monte: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Nós temos que ter Jesus como nosso Senhor, obedecê-lo, fazer o que Ele nos manda. Jesus é Senhor, e entender isso faz toda a diferença em nossas vidas. Quando nós entendermos isso de fato, nós submeteremos todas as áreas da nossa vida ao seu senhorio. Nós submeteremos nossa casa e nossa família, nossa sexualidade e o casamento, nosso trabalho ou desemprego, nosso dinheiro e nossas posses, nossos desejos e nosso lazer. Tudo estará debaixo da vontade de Jesus Cristo. Então, em nosso primeiro vídeo, como nós dissemos, é impossível tornar-nos cristãos sem passarmos pela porta. E a porta é Jesus Cristo. E eu quero, para nós terminarmos essa nossa conversa de hoje, te perguntar: de que lado da porta você está? Você já passou por ela? Pense, reflita. Se necessário, tome uma decisão de passar pela porta, que é Jesus Cristo. E na semana que vem, nós conversaremos sobre como ter certeza de que sou cristão. Eu quero pedir que você possa compartilhar esse vídeo se você achou interessante, que você possa curtir o nosso vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, e devagarinho nós vamos conversando sobre o que é ser cristão, sobre as definições corretas, à luz da Bíblia, o que é ser cristão. Você pode mandar para nós algum comentário, algo que você queira compartilhar, algo que você queira aprender, e nós vamos pesquisar, tá certo? Um grande abraço no seu coração, fique com Deus, e por aqui nós terminamos o Depois da Porta de hoje. Olá pessoal, nós estamos nos preparando para janeiro de 2018 irmos a um campo de refugiados em Uganda, leste da África. Estaremos em parceria Pro-Humanos e a Missão Mais. Em breve nós estaremos trazendo mais detalhes sobre isso. E lógico, nós contamos com a sua ajuda, com o seu apoio, com as suas orações. E nós deixaremos aqui algumas imagens desse campo de refugiados, onde pretendemos estar
em janeiro de 2018. Songs to make sense of the meaningless. I'll unwrite them all if you help me clear up this mess. 'Cause I would never break your heart, I would only rearrange all the other working parts will stay in place. Listen to me when I say, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. Struggling with ways to control it. When I wake in the morning, I've forgotten what it is to cope. I scratch at my eyes and it renders me visionless. Even in the dark, what I want isn't what I need. 'Cause I would never break your heart,